Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite e já começo pedindo desculpas sobre o assunto que vai ser bem polêmico e acho que vai ser um pouco, assim, ele vai tangenciar o que os outros palestrantes falaram, mas vai falar bastante coisa diferente também. Mas eu acho que é sempre bom a gente ter uma oportunidade para pensar de um outro jeito e depois a gente faz a nossa média no final, né? Então, apesar de às vezes a gente tem um pouco de preconceito, mas eu acho que sempre vale a pena. Tá bom? Então assim, eu espero poder falar, vou falar bem rápido. E vamos ver se eu consigo falar tudo. Tá? Bom, então, primeiro eu vou contar para vocês a história do placebo, que eu acho que é bem interessante. Então, na verdade, o placebo ele surgiu através do erro da tradução da Bíblia do latim para o inglês no século XIII. Então, o Salmo 116, inicialmente ele tinha como assunto, no latim, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Mas, na verdade, na tradução, ele virou agradarei ao Senhor, I will please. E aí o que acontece é que teve um evento, teve uma procissão, e as carpideiras inglesas usaram esse salmo traduzido errado. E elas ficaram carpindo e chorando, agradarei ao Senhor, agradarei ao Senhor. Então, no final das contas, eles consideraram um choro placebo, porque, na verdade, não era usado através do salmo correto. E depois então, isso já surgiu o primeiro relato de efeito placebo através disso. Depois, o Chaucer, naquele Canterbury Tales, do Contos da Cantuária, ele tinha um personagem, num dos contos, de que era um cara puxa-saco, era um cara chamado Placebo. O conto do mercador, Merchant's Tale, era o bajulador Placebo. Depois, mais para frente, em 1784, a Igreja Católica resolveu criticar, falou, bom, afinal de contas, existe exorcismo ou não existe? Vamos fazer uma técnica placebo. Então, eles faziam um teste com um canto exorcista e não exorcista para ver se, afinal de contas, funcionava para exorcizar, propriamente dito. E depois, mais para frente, no século XIX, o placebo médico real aconteceu e foi considerado... E eles entenderam que, se simplesmente falasse, agradasse o paciente, poderia fazer um tratamento inócuo para trazer conforto. Como isso não funcionava totalmente bem, acabou caindo em descrédito. E mais para frente, na Segunda Guerra, eles conseguiram, através da Segunda Guerra, a ideia do ensaio clínico randomizado, o RCT, grupo ativo versus o grupo controle. Claro que, nessa época, eles não sabiam a diferença entre o placebo genuíno, que é o motivo da minha aula, e os fatores de confusão, regressão à média, o curso natural da doença, flutuação de doenças crônicas, etc. Né? Então, no final das contas, a gente já começa com controvérsia, porque, no final das contas, se o placebo é uma substância ou procedimento inerte, mas existe efeito placebo, bom, então o efeito placebo não é inerte, porque ele gera um efeito. Então, ele não poderia gerar, mas ele gera. Então, assim, oficialmente, dentro do modelo biomédico, a gente considera que o placebo é uma intervenção simulada do contexto psicossocial do tratamento, em que a gente inclui fatores clínicos da relação médico-paciente, a interação com o ambiente, etc. Então, no final das contas, o placebo não é inerte, ele é real. E, assim, biomedicamente falando, a gente poderia dividir assim, de que existe um contexto de fatores da relação médico-paciente com crenças, expectativas, desejos de mudança, associados com o fator do ambiente, o local, a via de administração, e o fato da pessoa ir no médico, e se é endovenoso, etc., você vai gerar uma situação em que você, você poderia dispensar a droga, e a resposta da dispensação da droga é a resposta do tratamento específico, mais esse contexto social. Se você faz uma dispensação de um tratamento sham, você teria a resposta que corresponde exatamente ao contexto psicossocial. Então, o placebo, que teoricamente seria inerte, ele não é, por causa do contexto, que não é inerte. E, então, existem dois mecanismos básicos didáticos que eu dividiria o placebo, o mecanismo psicológico e o neurobiológico. Esse psicológico, a gente diz que é diretamente relacionado com mecanismos automáticos, inconscientes de condicionamento clássico, onde você você associa um estímulo neutro com um ativo e passa um tempo, aquele estímulo neutro passa a funcionar como se ele fosse ativo, sem ser ativo propriamente dito. Então, isso é diretamente relacionado com a expectativa, com o reforço verbal que você vai dar. E aí, tudo bem? Olha, vai dar uma picadinha, olha, vai dar um choquinho, eu vou manipular a agulha, tudo bem? São efeitos de reforço verbal positivo na expectativa.
Né? Então, é isso. E eles, inclusive, dizem que o primeiro encontro é fundamental para você fazer o priming desse condicionamento clássico, porque é o momento que você vai interferir, principalmente na expectativa. Quanto maior a expectativa, maior o efeito placebo. Ou seja, tratem bem os pacientes de vocês, pelo menos na primeira sessão, que é o que vai garantir o efeito placebo adequado. E aí vocês falam, nossa, mas que ofensa, você está falando que eu faço efeito placebo? Sim, todos nós atuamos através do efeito placebo em maior ou menor grau. Olha só que coisa, eu fiquei impressionada quando eu vi isso, de que existem muitos efeitos placebos. Em todas essas condições já estão relacionadas com o efeito placebo, através de ensaios clínicos randomizados. Ou seja, o efeito placebo, por exemplo, na doença de Parkinson, ele ativou dopamina no estriado e alteração de atividade de neurônios no tálamo. Na depressão, ele mexeu no estriado. Na ansiedade, ele também teve ativação em ressonância funcional. No sistema cardiovascular, ele alterou a resposta beta-adrenérgica do coração. No sistema respiratório, ele mexeu com o condicionamento de receptores opioides em centros respiratórios. Ou seja, a gente não pode falar que o efeito placebo é inerte, porque ele efetivamente interfere com vias de receptores que já estão muito bem definidos. Então, se a gente for ver sistemas opioides, antagonistas de colecistoquinina, drogas antiparkinsonianas, na verdade, esse trabalho aqui do Lancet, na verdade, ele quer mostrar, através desse quadro, de que para cada via de neurotransmissor ou de sistema de mecanismo biológico, existe um correlato psicossocial que ativa do mesmo jeito essas vias. E aí é isso que eu falei para vocês, o mecanismo biológico já está comprovado, então, que ele tem ação com, por exemplo, existem efeitos opioides, efeitos não opioides relacionados ao placebo. Então são interferidos com a infusão de naloxona, são potencializados com agonista de colecistoquinina, eles atuam na depressão respiratória e na bradicardia, eles liberam neurotransmissores e neuromoduladores, inclusive receptores canabinoides. Então, é inegável que exista essa atuação. Por outro lado, existe o efeito nocebo. Não sei se vocês sabem, se você faz um reforço negativo e você induz expectativas negativas, aquela medicação pode fazer mal em vez de fazer bem, porque você induziu de forma contrária o efeito daquela substância. E aí, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um estudo que eles fizeram com o intestino, síndrome do intestino irritável. Eram três grupos no ensaio clínico randomizado, onde um grupo só recebia o questionário de dor, qualidade de vida, tal, do síndrome do intestino irritável. O segundo recebia o questionário e mais recebia aquela acupuntura, acupuntura com agulha de Streitberger, que eu vou falar para vocês, aquela agulha retrátil, teatro, em que a pessoa entra, em que a agulha entra, mas não entra. Vocês já viram essa agulha? Em que a agulha parece que está entrando, mas não está entrando na pele. E uma interação padrão fria médico-paciente. E o outro grupo era uma interação, além disso, ele recebia uma interação organizada, super acolhedora, o paciente ouvindo todos os problemas do paciente e tal. E, no final, vejam que existe um efeito placebo dose dependente. Quanto maior atenção você dá, maior a porcentagem de melhora. E tudo isso para dizer de que, no final das contas, é possível você manipular o placebo. Porque será que diferentes veículos de placebo geram diferentes efeitos? Geram. Por exemplo, um trabalho aqui que comparou acupuntura placebo com pílula placebo. E os efeitos foram diferentes com pacientes com lesão por esforço repetitivo no braço. Então, depois de 6 semanas, quem melhorou a dor foi a acupuntura, mas quem melhorou o sono foi quem tomou a pílula. Então, depende do tipo de placebo, do mecanismo, assim, da forma com que você intervém naquilo lá. Porque, no final das contas, o que nós estamos falando é sobre ritual. Então, quanto maior o efeito, mais elaborado o ritual, maior o efeito. E aí começa, vocês vão ficar com raiva de mim, mas, na verdade, olha só, o que os índios navarro têm a ver com a acupuntura, que tem a ver com o modelo biomédico que nós temos? Se pensem num paciente que chega, ele vai consultar um médico, é aquele cara que chega com paletó, que tem um diploma na parede, que ele é capacitado, ele é um sábio capacitado pela sociedade que tem um acesso a um conhecimento que os outros não têm, e você vai acessar aquele conhecimento impalpável, intangível, baseado num conhecimento técnico que só ele tem.
Vejam que é a mesma coisa que é o mecanismo de um índio que vai procurar o sábio, vai procurar o pajé deles. Eu preciso de uma cura. E, nesse meio do caminho, existe a acupuntura, que cai exatamente no meio, porque ela tem elementos no modelo biomédico, mas também tem alguma questão que sai um pouco do conhecimento pós-iluminista, técnico-científico ocidental. Está tudo baseado no que eles chamam de teoria do ritual, e cada vez mais eles estão estudando a teoria do ritual. Né? E o que é o ritual, no final das contas? São comportamentos repetitivos, formais, prescritos, com atos sequenciais codificados, com um propósito diferente do cotidiano. Então, não é que eu estou em casa normal, mas se eu vou num médico, eu estou saindo do meu cotidiano e eu vou fazer uma coisa que eu imagino que tem uma mesa, que tem um cara de jaleco com um avental, que está lá escrevendo, olhando para você com seriedade, com ética. Isso é um ritual. E os símbolos têm tudo a ver, o esteto, e a agulha, e tudo mais, e a injeção, e a tomografia, e você entrar num hospital, tudo isso faz parte do ritual, contém uma verdade cultural, e que, do nosso ponto de vista, tem a causalidade científica e a razão. Né? Então, dentro de um ritual de cura médica ou clínica, existem as expectativas positivas ou negativas. Né? Todos esses, e aí ele inclui várias coisas, ele tem a ver com uma evocação de espaço, tempo e palavras separadas do ordinário e do comum, são experiências multissensoriais envolvendo o paciente. O paciente ele tem contato com o corpo concreto de força, então ele tem contato com medicação, com agulha, ele pode reavaliar um novo status com exames controle, com feedback, com retorno do médico, vai para o outro pajé, vai consultar o outro pajé, o outro acupunturista. Ele tem a predisposição dentro dele para ser curado, que é o chamado comportamento de cura. E ele tem a experiência do empoderamento. Ele vai lá e ele sabe que ele está sendo tomado por um escopo de ciência que vai ajudar e vai operar dentro dele um processo que ele sozinho não conseguiria, mas é mediado pelo sábio que está lá atuando em cima dele. E ele tem a percepção concreta de transformação dentro do corpo dele. Então, vejam que isso que eu estou falando é completamente o contrário do modelo biomédico, que, no final das contas, nós vemos o placebo como uma simulação da intervenção biomédica farmacológica. Nosso objetivo no modelo biomédico é eliminar o placebo. Não quero, a ideia é tirar esse efeito, porque o que interessa é o efeito técnico, farmacológico, médico. E aí, por isso que tem pouco interesse nos estudos sobre placebo, mas, felizmente, com a acupuntura, ironicamente, ela meio que inaugurou um grupo aí de estudos promissores a respeito do placebo. Então, são os estudos de placebo, eles usam muito a acupuntura. Então, a ideia é essa, é a gente enxergar o placebo de um outro jeito. Né? Então, um dos estudos assim, que eles mais estão usando agora na moda, que está na moda, é o paradigma de estudo open hidden, que é o escondido, aberto escondido. Então, como é que funciona aqui? Numa rotina médica normal, existe o tratamento ativo e o paciente tem a consciência, ele sabe que ele está tomando. Olha, isso daqui é o carvedilol, isso daqui é a buprenorfina. O tratamento com placebo, a simulação com placebo, você não dá o tratamento ativo, mas o paciente acredita que está tomando. E o tratamento, e o estudo open hidden é aquele em que você está fazendo o tratamento ativo, mas não está sabendo que está tomando. Então, tem um verdadeiro boom de estudos com esse paradigma. Então, por exemplo, eles pegaram pacientes em pós-operatório, dor aguda pós-operatória, eu não lembro qual era a pós-operatório, mas eles administraram 5 analgésicos, e eles compararam o paciente saber que está tomando o opioide forte, a metadona, e o que ele não sabia que estava tomando a metadona. E eles perceberam que existia uma necessidade de aumentar a dose em até 50% naquele grupo dos pacientes que não sabiam que estavam tomando o remédio. Ou seja, vejam a importância da consciência e do conhecimento do paciente a respeito da droga que ele está tomando. Aqui foi a mesma coisa com implante, estimulação profunda em Parkinson e medicação para ansiedade. Isso é uma coisa incrível. Você fala, bom, isso aqui é um implante que eu estou fazendo no cérebro para estimular a dopamina na substância negra. E até isso funcionava. Então, na verdade, sempre existe um desfecho final relacionado com o efeito farmacológico e o contexto psicossocial. Um dos estudos fez assim, por exemplo, você pode modular
essa expectativa. Num grupo, teve um trabalho aqui desse italiano, eles fazem bastante pesquisa com isso, era um paciente com pós-operatório recebendo buprenorfina, sabem? Né? Então, é um paciente, então, uma medicação opioide forte. Num grupo, o médico, ou a pessoa era orientada para falar, isso aqui é só uma salina. E no outro, ela falava assim, olha, isso aqui é um potente analgésico. Obviamente, no grupo do potente analgésico, a necessidade de menos dose foi maior, ou seja, o opioide funcionou melhor quando você tinha um reforço positivo, um potente analgésico. Tá? Então, no final das contas, é isso, o placebo é inerente à prática. A gente pode manipular, inclusive, não só o paciente, mas o médico. Esse trabalho aqui, por exemplo, pegou 3 grupos de pacientes, e os pacientes sabiam que eles poderiam receber fentanil, naloxona ou placebo, ou seja, talvez eles melhorassem, talvez piorasse a dor e talvez não fizesse nada, certo? Naloxona é um bloqueador opioide, como vocês sabem. Só que o interessante é que o objetivo do trabalho, o desfecho primário, na verdade, era em relação aos médicos. Num grupo, os médicos foram informados de que não tinha efeito aquela medicação. Então, o médico foi enganado, falando, olha, esse grupo aqui não tem efeito. Por causa disso, existiu um baixo efeito placebo dos pacientes no grupo em que os médicos foram manipulados e enganados. Então, vejam a nossa importância na hora de manipulação de placebo. Então, o que eles recomendam é que, no fundo, é ético na prática clínica a gente explorar as características do contexto para aumentar o efeito placebo. Tá tudo bem? Olha, agulha, eu vou colocar aqui, esse daqui é muito bom, esse ponto. Para a lombalgia, esse ponto aqui é muito importante. E é isso. Tanto é, e é tão já... todo mundo tão cansado de saber de placebo, que tem uma meta-análise da Cochrane, pegaram várias condições comparadas com o placebo. O objetivo dessa meta-análise era ver se, afinal de contas, o placebo funcionava ou não. E a conclusão dessa meta-análise, com 10 mil pacientes, é que os resultados eram positivos, então o efeito placebo era estatisticamente significativo e era relevante, principalmente em sintomas subjetivos, como dor e náusea. Né? Então, é isso, e aquilo um pouco o doutor Ari falou, né? Bom, então, acupuntura, mas aí, no final, a acupuntura funciona para tudo, né? Então, você põe a acupuntura superficial com a verdadeira, e funciona, e aí o usual mais palito de dente funciona? Funciona, mas funciona aquilo que o doutor Shinto falou. Mas a verdadeira funciona um pouco mais do que a do palito de dente. Né? Então, é aquele negócio. No fim, será que, então, o que a gente está fazendo é só placebo? Então, algumas pessoas vão falar, bom, não, os céticos vão falar, não, ela é só placebo. Na verdade, são contextos ambientais puros. E os outros vão falar assim, não, existe a propriedade específica da acupuntura. Né? Porque é esse paradoxo que a gente estava falando. Por que não funciona no ensaio clínico, mas, na prática, a gente vê tanto efeito bom da acupuntura, não é? E foi tanta controvérsia que o NIH, nesse fórum de pesquisa em acupuntura, do último deles, essa aqui foi a tradução que eu faço. Alguns efeitos incluídos sob o termo não específico podem ser peculiares à acupuntura. A provável interação dos efeitos específicos de tratamento com efeitos inespecíficos. Ou seja, o NIH ou os fóruns de pesquisa estão cada vez mais cientes dessa indissociabilidade entre acupuntura e efeitos inespecíficos. Mas é claro que, no final, eles acabaram recomendando manter o ensaio clínico randomizado como padrão, obviamente, e com o sham. Claro que aí eu vou falar mais do sham mais para frente para vocês. Então, é isso. A intervenção farmacológica e a não farmacológica, elas diferem. A não farmacológica, que é da acupuntura, da MMTC, a gente pode dizer que o diagnóstico vai mudando com o tratamento e com o tempo. Então, os efeitos característicos incidentais são aditivos e interrelacionados. Então, aqui eles tentaram colocar numa tabelinha de que, na verdade, como existe um grau de indissociabilidade entre efeitos característicos e incidentais, existe uma parcela do efeito que fica não detectado pelos ensaios clínicos randomizados, pelos nossos métodos de mensuração. E é isso, e é por isso que cada vez mais estão preconizando esse tipo de agulha como o sham, porque é a única agulha que não tem estimulação. E que, no final, é a única que a gente efetivamente poderia excluir o fato de que existe um agulhamento superficial. Então, cada vez mais a gente evita o agulhamento superficial, agulhamento fora do ponto, e, no fim, essa agulha aqui é a mais usada. Em segundo lugar, principalmente em ensaios clínicos onde o paciente não está vendo a agulha, eles estão usando o monofilamento de von Frey. Você sabe aquele monofilamento para ver sensibilidade de diabetes ou hanseníase.
principalmente para pacientes que não estão vendo, não estão vendo agulhamento, estão na máquina de ressonância. Né? E aí, para terminar, mais ou menos, os correlatos neurais. Então, no final, a acupuntura, objetivamente falando, ela é diferente de placebo? Olha, os estudos de ressonância funcional estão dizendo que, sim, são diferentes. A estimulação de acupuntura é diferente da estimulação do placebo. Existem algumas áreas que são específicas da acupuntura e o placebo são diferentes porque elas recrutam muito mais áreas de expectativa em relação às áreas de acupuntura. As áreas de acupuntura que estimulam a matriz dolorosa, áreas somatosensoriais, principalmente, tálamo, hipotálamo, amígdala. Né? E é isso. É claro que existem limitações, porque existe diferença entre você fazer estudo com ressonância funcional com dor experimental, pacientes saudáveis com dor experimental ou dor crônica. O efeito da acupuntura é cumulativo com o tempo e é diferente do efeito placebo, que tem um efeito de curto prazo. Né? E, bom, então, no final das contas, alguns grupos estão recomendando que, no final das contas, como o ensaio clínico randomizado ele foi desenvolvido principalmente para testar drogas, e que, diante de tudo que eu expliquei para vocês, já tem muita coisa obscura nesse assunto, eles estão recomendando que, de repente, o ensaio clínico randomizado teria uma valia maior se fosse para comparar duas técnicas. Então, como se fosse comparar uma droga com outra, você compararia duas técnicas de acupuntura. E ensaios clínicos pragmáticos, baseados na vida como ela é, com um N bem grande, sem aquela rigidez na hora de você escolher os grupos de tratamento, de repente, seriam mais interessantes a acupuntura. Assim como os ensaios longitudinais, para a gente ver os efeitos da acupuntura a longo prazo. E, além disso, os trabalhos com ressonância funcional ou neuroimagem, que, na verdade, abriram uma porta para a acupuntura, para a gente estudar, por exemplo, as vias, né, opioidérgicas, monoaminérgicas, mapeamento do efeito da acupuntura e resposta a estímulo de dor, manipulação das expectativas, positivas ou negativas do paciente. Isso poderia facilitar, inclusive, comitês de ética na hora de a gente escolher um desenho de trabalho para o paciente, para a gente estudar, afinal, isso. Então, conclusões para vocês, 2 últimos slides. A acupuntura ela opera, sim, através de placebo e mecanismos próprios, apesar de que os correlatos neurais mostram de que as áreas de ativação são diferentes, os mecanismos neuroanatômicos são diferentes, as áreas neuroanatômicas são diferentes de ativação de acupuntura e placebo, mas, apesar de tudo, a gente tem também os desafios metodológicos dos próprios desenhos de trabalho, e é por isso que talvez novas opções de estudo seriam interessantes. Estimular o efeito placebo na prática é ético, a gente deve fazer isso, e a gente deve inibir o efeito nocebo também, né? Mas eu acho que mais importante do que isso, eu acho que a parte mais espinhosa do que eu tenho para dizer, talvez seja que, na verdade, a gente deveria conceitualizar a ideia do placebo, de que, na verdade, o placebo ele é um componente ativo, intrínseco e válido. Então, na verdade, não valeria a pena a gente lutar contra ele, que, na verdade, em essência, é o que o ensaio clínico randomizado faz. Eu não estou desmerecendo ele, mas eu estou dizendo que, objetivamente, ele não supre todas as perguntas e respostas que a gente precisa da acupuntura. A gente não pode lutar contra ele, porque, na verdade, ele é intrínseco. E a gente tem que considerar também que, dentro do tratamento biomédico, também existem os componentes ritualísticos iguais à da acupuntura. A diferença é que a gente consegue ter uma facilidade maior através dos medicamentos e medicamento placebo, etc. E o ritual permeia os diferentes paradigmas de cura. Então, se vocês quiserem, está aqui o meu e-mail, se vocês quiserem os artigos que eu citei, eu mando para vocês. Tá bom? Obrigada.